Estudos. Concursos. AFO. Tribunal de Contas do Município de São Paulo. AFO. Créditos adicionais. Faltam quantos dias? Ainda faltam 65 dias para o concurso. Então vamos lá. O conteúdo que eu estou vendo é créditos adicionais. Tem mais de 2.000 questões sobre créditos adicionais. Claro, depende da atualização, né? Mas basicão, primeiro a gente fala basicão, né? E o que é basicão? É que um crédito adicional é uma coisa que não estava escrita na lei orçamentária, entende? Daí ela é necessária virar um crédito. Daí o crédito adicional é isso, só isso. Aí, só que tem vários tipos, né? Métodos que é usados para colocar ele, criar eles, esse tipo de coisa. Tipo a coisa de decreto, quer dizer, MP, medida provisória para o Poder Executivo Presidencial para criar créditos, e os estados e municípios têm que usar decretos, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Uma pausa, por favor. Voltei. Vamos lá. Durante a execução orçamentária, a lei orçamentária LOA é aprovada no exercício anterior à execução do orçamento. Ou seja, a que você executa no ano é a que foi aprovada no ano anterior. Você não cria ela no mesmo ano, né? Tipo, nem dá pra ver, porque você não consegue fazer as coisas. Eu ia falar uma besteira, então esquece. Daí, a execução do orçamento originário chama de crédito orçamentário originário ou inicial. Ou seja, a verdade é que todo o dinheiro que é usado é chamado de crédito. Porque, tipo, o dinheiro nem foi arrecadado ainda, por isso que é crédito, entendeu? Então, durante a execução do orçamento pode acontecer de o crédito inicial ser insuficiente para suprir ou equilibrar o orçamento. Suprir significa pagar. Por exemplo, é possível que ocorra excesso de arrecadação no exercício, o que abre margem para a execução de novas despesas e, por conseguinte, o orçamento se equilibre novamente. Tudo isso porque a LOA é um instrumento de planejamento de ação estatal e, como tal, precisa ser flexível e dinâmico. Mas para essa flexibilização não prejudique a finalidade do orçamento. Não podemos simplesmente executar a despesa de qualquer jeito sem que haja devida autorização. A legislação orçamentária prevê mecanismos específicos que permitem retificar o instrumento de orçamentação, considerando que o crédito inicial pode se revelar insuficiente para realizar toda a programação ali contida. São o que chamamos de créditos adicionais, que correspondem a novas autorizações de gastos que refletem os ajustes, correções feitos ao orçamento. Observando a Lei 4320, a LRF. São créditos adicionais. É importante sempre ler a Lei 4320, porque ela tem tipo a explicação de todas as coisas que caem no orçamento, na conteúdo de AFO orçamentário. Bom, daí na LRF está escrito, são créditos adicionais. Daí o quê? As autorizações de despesa não computadas ou insuficiências dotadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Ou seja, um crédito adicional é uma autorização, mas de duas coisas específicas. Uma despesa que não foi computada, seja um pagamento extra, ou uma autorização de uma insuficientemente dotada, de uma despesa que não tinha dinheiro suficiente, sabe? Ou é uma nova despesa, ou o crédito é a autorização de uma despesa que não estava escrita lá no AFO, como eu disse, e também, quer dizer, não estava escrita lá na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ou que o dinheiro não tinha suficiente, daí teve que precisar o mais gasto.
não tinha o que estava escrito lá, não era o suficiente para o que iam fazer. Então ele teve que autorizar mais gastos nisso, e isso são chamados de créditos adicionais, ou seja, coisas que adicionam mais despesas. O ato de que abre o crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa até onde for possível. Ou seja, sempre que você abrir um crédito adicional, você tem que falar, especificar completamente tudo o que é necessário dele. Agora eu vou lá. Caraca, olha quanto conteúdo, né? Eu vou para o resumo final disso aqui, da créditos adicionais, para ter uma ideia aqui. Créditos adicionais. Daí ele separa, parece que no conteúdo que a gente vai ler, tem 3 tipos de créditos adicionais: o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. Cada um com uma especificidade, certo? O crédito, só para tentar lembrar aqui antes de ler, o crédito suplementar, o crédito especial e o crédito extraordinário. O crédito suplementar é um treco para adicionar as coisas na LOA mesmo. Adicionar um treco que é insuficiente, é aquela coisa que falou lá. O crédito especial, ele é mais... Ele é para casos específicos. Eu não sei quais são os casos específicos. E o crédito extraordinário é o que é os não computadas. As coisas que não estavam previstas. O que eu quero dizer é que são gastos que são para casos específicos não previstos, que não tem como prever. Por exemplo, daí tem o coronavírus, sério, o Covid. Daí teve a pandemia, daí teve gastos extras, e são considerados os créditos instrumentários, coisas que não dá para prever, emergenciais. Bom, pelo menos eu acho que é tudo isso que eu falei. Vamos ver se eu estou certo. Daí o crédito suplementar são despesas já previstas na LOA. São autorizadas por lei e abertas por decreto do Poder Executivo. Só para confirmar, todos os créditos não são basicamente feitos por decreto do Poder Executivo, que eles vão estar escritos. Por que eles vão estar escritos no decreto? Por causa que o Poder Executivo, o Legislativo, o decreto é só para o Poder Executivo do Estado e do município. Não sei por que está escrito Poder Executivo, decreto. Daí, compra o crédito suplementar, ele é autorizado pela própria LOA em lei específica, existência de recursos disponíveis e a vigência restrita ao exercício em que forem autorizadas. Eu acho que o crédito suplementar são basicamente coisas que estavam sobrando para usar em alguns cantos. Eles têm que ser autorizados na própria LOA. O crédito especial são as despesas não fixadas na LOA, ou seja, coisas extras, autorizados por lei e abertos por decreto do Poder Executivo, de uma coisa do outro, autorizados somente por meio de lei específica e não poderão ser autorizadas na LOA. Ou seja, cria uma lei que especifica esse crédito. Uso desse crédito para que ele é usado, né? Daí existem, para fazer esse crédito, tem que ter recursos disponíveis, tem que ter dinheiro sobrando. E o último ponto é a vigência restrita ao exercício financeiro, salvo ser autorizados nos últimos 4 meses do exercício, podem ser abertos no período seguinte pelos seus saldos. Basicamente, os créditos especiais têm que ser fechados no próprio ano que eles foram abertos, mas tem uma extra que é o de 4 meses do final. Bom, e o crédito extraordinário são as despesas imprevisíveis e urgentes. Pelo menos esse aqui eu acertei, né? Abertos por medida provisória para ente que prevêem tal espécie normativa nas respectivas constituições ou leis orgânicas ou por decreto ou poder executivo para demais. De novo, quem autoriza e quem abre? Ou seja, elas são abertas por medida provisória. Ou seja, é o treco que eu falei que eu estava assumindo. Para os entes que prevêem tal espécie normativa, ou seja, a União, nas respectivas constituições ou legislações, ou por decreto do Poder Executivo nas demais. Ou seja, independe, o crédito extraordinário depende de autorização legislativa prévia, mas exige que seja dado conhecimento imediato do feito ao Poder Legislativo. Independe de autorização legislativa prévia, mas exige que seja dado conhecimento imediato do feito
ao Poder Legislativo. Não depende da existência de recursos disponíveis no momento da abertura do crédito e indicação facultativa. Ou seja, pode, mesmo que não tenha dinheiro, pode abrir as créditos adicionais, porque eles são para as emergências, sabe? Disponíveis no momento da abertura do crédito. E, por fim, a vigência. A vigência é restrita ao exercício financeiro, que nem todos os outros, salvo se atualizarmos dados nos últimos 4 meses do exercício, mesmo que o especial, podendo ser reabertos no período seguinte pelos seus saldos. Ou seja, é literalmente a mesma coisa que está escrita para o crédito especial. É interessante que cada crédito tem uma parte que é repetida do outro crédito. Vamos lá, fontes de abertura de crédito. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. O superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. Anterior ele traz aqui saldo final AFPF. O que é isso? Créditos adicionais e abertos mais operações de crédito vinculadas ao crédito e abertos. O excesso de arrecadação, que é o EA, é igual à arrecadação realizada Entendi, acho que estou entendendo essa coisa aqui que está escrito aqui. Primeiro, o SF é superávit, S de superávit e F de financeiro. É igual, ou seja, superávit financeiro é igual a AF menos PF. Daí o que é AF? AF é igual a ativos financeiros e passivos financeiros. Só dá para pensar nisso. Ativos e passivos. Ativos passivos menos os passivos, ou seja, se lembra que ativos são coisas positivas e passivos são basicamente os pagamentos das diversões, coisas negativas. Pelo menos é normalmente essa separação. Então, quando você tira o treco menos o passivo, se tiver sobrando, ou seja, se tiver alguma sobra, significa que o ativo foi positivo. Se for zero, não deu superávit, né? Simples assim. Se sobrar alguma coisa, significa que foi positivo. Se não sobrar, significa que não deu nada. E se for ficar no negativo, significa que deu déficit. A conta básica desse jeito. Daí... Só que daí, tipo, essa coisa que eu falei aqui, ó, SF menos AF menos PF, na verdade até parece mais complexa. Porque tem um monte de coisas escritas aqui. Ou seja, parece que o superávit financeiro, na verdade, é um ativo financeiro menos um passivo financeiro menos os créditos adicionais e abertos. E também menos mais as operações de crédito vinculadas aos créditos e abertos. Depois disso, fala do excesso de arrecadação. O excesso de arrecadação é representado pela sigla EA e ele é igual à arrecadação realizada. A arrecadação realizada você tem que tirar a arrecadação prevista, ou seja, que você tem que tirar do que a gente fez, o que era previsto por fazer. Ou seja, se do mesmo jeito que se você tivesse arrecadado mais do que o previsto, quando fosse fazer essa subtração, iria sobrar, ou seja, iria ser um excesso, uma superação, simples assim, né? Daí, vamos voltando. Essa arrecadação é a arrecadação realizada, a arrecadação prevista, menos a arrecadação realizada, menos a arrecadação prevista,
menos créditos extraordinários abertos no exercício sem indicação de curso. Por fim, tem anulação parcial ou total de dotações. Mas, por fim, ainda o produto das operações de crédito autorizadas, reserva de contingência e também os recursos oriundos de veto, emenda ou rejeição de projeto de lei orçamentária anual que ficarem sem despesas correspondentes. Então, mais e mais e mais. Oh, dificuldade. Como eu parei o treco quando eu cheguei na parte do crédito no Constituição, né? Daí eu falei a 430 e não li o resto. O que está falando dos créditos nacionais da Constituição. Legislativo do Poder Público Executivo estabelecerão, ele fala o PPA, o LDO e o LOAS. Só que daí você tem que ver também o 66 da própria Constituição, dizendo os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às distribuições orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos nacionais serão apreciados pelas suas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. Eu vou parar aqui, porque eu vou dormir. Tchau.